Heróis escondidos na Bíblia? Descubra como personagens pouco conhecidos podem transformar sua vida hoje. Muitas vezes pensamos nos grandes nomes: Moisés, Davi, Jesus. Mas, e se eu te dissesse que existem outros heróis ocultos nas entrelinhas das Escrituras, esperando para serem descobertos? Prepare-se para uma jornada inspiradora através das páginas da Bíblia. No agitado mercado de Corinto, encontramos um casal dedicado a um ofício humilde, a fabricação de tendas. Áquila e Priscila, nomes que ecoam através dos séculos, não por seus feitos grandiosos, mas pela simplicidade de suas vidas dedicadas ao serviço de Deus. Eles acolheram Paulo, o apóstolo, em suas vidas e em seus negócios, abrindo suas casas e corações para a mensagem do Evangelho. Juntos, enfrentaram perseguições, viajaram por terras distantes e fortaleceram comunidades cristãs em crescimento. Em um mundo que valoriza a individualidade, a história deles nos convida a refletir como podemos fortalecer nossos laços com aqueles que compartilham da nossa fé. Ananias, um nome que ressoa com o peso da obediência e a beleza da humildade. Em um tempo de milagres e revelações divinas, ele recebeu uma missão desafiadora: encontrar Saulo, um perseguidor implacável dos cristãos. Imaginem a luta interna, o medo se misturando à fé, enquanto Ananias questionava a ordem divina. Saulo, o nome que trazia consigo dor e sofrimento, agora era o alvo da misericórdia de Deus. Mas Ananias, com a coragem nascida da obediência, aceitou sua missão. Ele se aproximou de Saulo, o cego que representava a fúria da perseguição, e com as mãos trêmulas e o coração cheio de fé, devolveu-lhe a visão. Não há busca por reconhecimento, por aplausos ou glórias terrenas. Que a história de Ananias nos inspire a cultivar a obediência silenciosa, a buscar a vontade de Deus em cada passo que damos. No silêncio do santuário, encontramos Asaf, o músico, o poeta, o homem que ousou questionar a Deus em meio à tormenta da dúvida. Ele não era apenas um artista, mas um líder espiritual, alguém que guiava outros em momentos de adoração e reflexão. Sua vida era um paradoxo, uma mistura de fé profunda e questionamentos intensos. Asaf se via cercado por incertezas, e mesmo assim, ele não se afastava de sua busca por respostas. Sua voz revela a luta interna de um coração dividido entre a fé inabalável e o peso da angústia. Ele expressava suas dúvidas e medos através de salmos, transformando sua dor em poesia. Imaginem Asaf, maestro do coro do templo, compondo salmos de louvor e adoração, enquanto dentro de si, uma batalha silenciosa se travava. Cada nota, cada palavra, era um reflexo de sua jornada espiritual. Ele via a prosperidade dos ímpios, a aparente ausência de justiça divina, e a sombra da dúvida pairava sobre sua alma. Como poderia um Deus justo permitir tal desigualdade? Asaf se perguntava por que os ímpios prosperavam enquanto os justos sofriam. Essas questões o consumiam, mas ele não se deixava vencer pelo desespero, e a sombra da dúvida pairava sobre sua alma. Mas Asaf não se calou. Ele levou suas dúvidas a Deus, expressando sua angústia e buscando respostas. Ele não tinha medo de ser honesto com Deus. Suas orações eram um diálogo aberto, uma busca sincera por entendimento e paz. Ele levou suas dúvidas a Deus, expressando sua angústia e buscando respostas. A história de Asaf nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de enfrentá-las com honestidade e sinceridade diante de Deus. A história de Asaf nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de enfrentá-las com honestidade e sinceridade diante de Deus. Em um mundo que exige respostas prontas e certezas absolutas, Asaf nos convida a abraçar a complexidade da fé. Ele nos mostra que é possível ter uma fé profunda e, ao mesmo tempo, questionar e buscar. Em um mundo que exige respostas prontas e certezas absolutas, Asaf nos convida a abraçar a complexidade da fé.
Que a história de Asaf nos inspire a buscar a Deus em meio às nossas próprias tempestades de dúvidas. Que a história de Asaf nos inspire a buscar a Deus em meio às nossas próprias tempestades de dúvidas. Que possamos encontrar força em nossa vulnerabilidade e coragem em nossos questionamentos. Que a história de Asaf nos inspire a buscar a Deus em meio às nossas próprias tempestades de dúvidas. E que, assim como ele, possamos transformar nossas incertezas em uma jornada de fé e descoberta. Nas ruelas estreitas de Jope, encontramos Tabita, uma mulher cujo nome ecoa através dos tempos, não por sua posição social ou riquezas materiais, mas pela generosidade de seu coração. Tabita era conhecida por todos na comunidade, não apenas como uma costureira habilidosa, mas como um verdadeiro anjo na terra. Sua casa era um refúgio para os necessitados, um lugar onde a esperança era renovada e a dignidade restaurada. Ela não media esforços para ajudar aqueles que cruzavam seu caminho, independentemente de sua origem ou condição. Imaginem Tabita, com suas mãos habilidosas, costurando peças de roupa para os pobres, confortando os necessitados e levando esperança aos corações aflitos. Cada ponto de sua agulha era um ato de amor, cada peça de roupa, um símbolo de sua dedicação. Ela passava horas a fio trabalhando, muitas vezes até tarde da noite, para garantir que ninguém passasse frio ou necessidade. Sua vida era um testemunho vivo do amor de Deus, expresso em cada gesto de bondade e cuidado com o próximo. Quando a doença a abateu e a morte pareceu triunfar, a tristeza tomou conta da comunidade. Todos se uniram em oração, clamando por um milagre. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu as preces daqueles que a amavam e operou um milagre extraordinário, trazendo Tabita de volta à vida. A alegria e a gratidão inundaram os corações de todos. A história de Tabita nos convida a refletir sobre o poder transformador da generosidade e da compaixão. Ela nos mostra que, mesmo em meio às adversidades, o amor e a bondade podem prevalecer. Que a história de Tabita nos inspire a vivermos com propósito, a usarmos nossos dons e talentos para abençoar o próximo, e a nunca subestimarmos o impacto de um coração generoso. Em cada ato de bondade, em cada gesto de compaixão, podemos fazer a diferença na vida de alguém. Assim como Tabita, podemos ser a luz que brilha nas horas mais sombrias. Que possamos seguir seu exemplo e sermos lembrados não por nossas posses, mas pelo amor que compartilhamos e pela esperança que espalhamos. A história de Tabita é um lembrete poderoso de que a verdadeira riqueza está em dar, em servir e em amar incondicionalmente. Que possamos todos nos inspirar em seu legado e viver de maneira a fazer a diferença no mundo. Um ato de generosidade de cada vez. Que a história de Tabita nos inspire a vivermos com propósito, a usarmos nossos dons e talentos para abençoar o próximo. A usarmos nossos dons e talentos para abençoar o próximo. Filemon. Um nome que, para muitos, pode parecer distante e desconhecido, mas que carrega uma história profunda e transformadora. Um nome que evoca a imagem de um lar acolhedor, de um coração aberto à graça e ao perdão. Filemon era um homem de fé, conhecido por sua hospitalidade e generosidade. Sua casa era um refúgio para muitos, um lugar onde a bondade e a compaixão eram palpáveis. Sua história, entrelaçada com a fuga e o retorno de Onésimo, seu escravo, nos convida a refletir sobre a força da reconciliação e o poder transformador do amor incondicional. Onésimo, que havia fugido, encontrou-se com Paulo, que o guiou de volta a Filemon, não como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Imaginem Filemon, recebendo a carta de Paulo, um apelo emocionado pela reconciliação com Onésimo. Agora não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. A carta de Paulo era um pedido sincero, um chamado à transformação e ao perdão. Um turbilhão de emoções deve ter tomado conta de seu coração. A raiva pela traição, a perda material, a luta interna entre a justiça humana e o chamado divino ao perdão. Filemon estava diante de uma escolha difícil. Uma escolha que definiria não apenas seu futuro, mas também o de Onésimo.
Filemon, desafiando as convenções sociais e os costumes da época, escolheu perdoar. Ele decidiu seguir o caminho do amor e da reconciliação. Um caminho que exigia coragem e fé. Ele abriu seu coração e sua casa para Onésimo, acolhendo-o não mais como um escravo, mas como um irmão amado. Esse ato de perdão e aceitação transformou suas vidas e serviu como um poderoso testemunho do amor de Cristo. A história de Filemon nos ensina que o perdão não é um ato de fraqueza, mas de coragem e libertação. Perdoar é libertar-se das correntes do ódio e da amargura. É abrir espaço para a cura e a renovação. Que a história de Filemon nos inspire a perdoar, a buscar a reconciliação em nossos relacionamentos e a construir pontes de amor e compreensão. Em um mundo muitas vezes dividido por conflitos e desentendimentos, que possamos encontrar a força para perdoar e a sabedoria para reconciliar, seguindo o exemplo de Filemon e Onésimo. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada, inspirados pelas vidas e ensinamentos de heróis, muitas vezes esquecidos nas páginas da história. Áquila e Priscila, Ananias, Asaf, Tabita, Filemon. Nomes que ecoam com a força da fé, da obediência, da perseverança, da generosidade e do perdão. Se esse vídeo te inspirou, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre a Bíblia.